Eleições no ano que vem serão limpas. Amém. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições. Não dá para continuarmos com um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento para cada vez mais agredir não só a democracia, bem como atingir os seus objetivos dessa forma. Alexandre de Moraes acusa todo mundo de tudo. E a hora dele vai chegar, porque ele está jogando fora das 4 linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das 4 linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Esses são só alguns exemplos de declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, atacando ministros do Supremo Tribunal Federal, a urna eletrônica e a democracia. As falas do líder do Executivo causaram forte reação no Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, afirmou que Bolsonaro não cumpre a própria palavra e anunciou o cancelamento da reunião entre os chefes dos 3 poderes que havia convocado. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Porém, diante da escalada de tensão entre o presidente e os ministros do Supremo, com ameaças ao Estado Democrático, o Congresso Nacional resolveu se calar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicaram a aliados que não querem se envolver na briga. O deputado, que é aliado de Bolsonaro, tem adotado um discurso mais ameno quando perguntado sobre as falas do presidente. Assistimos nos últimos dias um tensionamento, quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites. Já o senador Rodrigo Pacheco tem dado declarações um pouco mais fortes, mas sem indicar qualquer dispositivo para barrar os arroubos de Bolsonaro. Já afirmei que não concordo com esse comportamento e mais de uma vez me solidarizei aos alvos de ataques, portanto, isso eu faço reiteradamente. Inclusive, o presidente do Senado tem sido cobrado por parlamentares a se posicionar mais fortemente sobre as ameaças do presidente Jair Bolsonaro a ministros do STF. E essa tensão tende a aumentar após a comissão especial montada na Câmara dos Deputados para analisar a adoção do voto impresso ter rejeitado o parecer do deputado bolsonarista Felipe Barros a favor do sistema. Agora a gente fala sobre o parecer sobre eleições com voto impresso obrigatório. Ele foi rejeitado pela comissão especial da Câmara dos Deputados. Foram 23 votos contra 11. O parecer foi apresentado pelo deputado Felipe Barros, do PSL. Os deputados agora seguem discutindo outros temas sobre possíveis alterações nas eleições, mas o voto impresso, então, agora está arquivado. Agora, resta saber se a principal bandeira de Bolsonaro vai prosperar no plenário da Câmara. Na sexta-feira, Arthur Lira confirmou que vai colocar a PEC para votação. Diante da passividade do Congresso Nacional em relação às ameaças constantes de Bolsonaro, fica a seguinte pergunta: deputados e senadores vão ficar de camarote assistindo à guerra que se formou entre os poderes? Para analisar esse assunto aqui com a gente, nós convidamos o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes, e também o cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog e do podcast Legislativo, que está aqui no Estadão também.
Cumprimentar então os nossos convidados de hoje, começar pelo Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Como vai? Tudo jóia, tudo em paz, uma alegria sempre muito grande estar aqui com vocês. Muito bem. E também cumprimento o Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo. Salve, Emanuel, salve, Dantas. É um prazer estar participando mais uma vez aqui. Muito bem. Bom, a escalada de teor golpista, do presidente Jair Bolsonaro chegou a níveis alarmantes nas últimas semanas, com os ataques que temos relatado bastante, ataques sistemáticos, constantes, às instituições e também ao sistema eleitoral, que é uma das bases da democracia brasileira. Houve reação, e a gente acompanhou isso, especialmente do judiciário e também da sociedade civil, num manifesto bastante contundente que reuniu aí intelectuais, economistas, juristas, banqueiros, digamos, o poder econômico em especial. A minha primeira pergunta para vocês é: a democracia brasileira está sólida o suficiente para frear essas investidas de Bolsonaro cada vez mais perigosas, Dantas? Vamos começar com você, Dantas. Na verdade, é um teste de estresse para a democracia brasileira. E a gente só sabe se ela estava sólida depois que o teste de estresse acaba. Agora, uma coisa é fato. A simples possibilidade de o presidente da República escalar do jeito que escalou nos últimos meses, eu não vou nem dizer dias, ele tem estado intenso, mas ele é intenso. O simples fato disso existir mostra que há fissuras na nossa democracia. Porque uma coisa é dizer, um sujeito não pode dizer isso. Outra coisa é, o que acontece se um sujeito disser isso? E Bolsonaro não podia dizer e disse. Então a pergunta é, o que acontece se o sujeito disser? E a gente corre o risco de perceber que não acontece nada, ou que acontece muito pouca coisa contra ele. Agora, é muito importante que este segmento da sociedade e tantos outros deixe muito evidente que a democracia é algo inegociável no Brasil, mas a atitude dos dois outros poderes precisam ser debatidas. Porque quem devia falar não fala, e quem fala não devia falar. E aí a gente tem um problema sério. Vou aproveitar então um gancho do Dantas, Marcelo. O que a gente observou é uma reação mais forte do judiciário até aqui, né, Marcelo? Exato. A gente sabe que o Congresso, por exemplo, poderia ter reagido, e tem um instrumento muito forte para isso, que é o processo de pedido de impeachment, que sempre foi postergado, porque é importante a gente lembrar que essas ameaças que o presidente tem feito, elas não começaram hoje, elas chegaram também no seu pior estágio hoje, mas na verdade a gente tem isso desde que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, quando ele começou a entrar em choque com o Congresso, quando ele começou a ameaçar o Supremo, quando ele disse, começou a falar de AI-5, começou a falar que quem mandava era ele, que ele era o chefe supremo, todas essas coisas foram crescendo, ele não falou. Não foi agora que começou isso. E esse processo foi sempre sendo tratado como uma bravata, como ele é assim mesmo, ele fala, mas não vai fazer nada, e a gente foi deixando correr frouxo esse tipo de atitude. O presidente foi testando, é aquilo que a gente está falando do teste de estresse, ele foi testando até onde ele pode ir, e agora talvez tenha ido, eu acho que ele já foi longe demais, mas agora talvez não consigam mais deter esse tipo de comportamento que o presidente fez. Acho que é importante que as reações tenham mudado de tom, porque antes o que a gente tinha era muita nota de repúdio, virou até piada. Soltou mais uma nota de repúdio contra a ameaça do presidente. Soltou mais um manifesto. E acabava não tendo consequência. Eu acho que a gente tem uma mudança dessa vez. A gente teve na reabertura lá do judiciário, teve uma reabertura, a primeira sessão que o presidente do Supremo, Luiz Fux, fez, ele fez um discurso que era sólido, importante, sem citar Bolsonaro, mas mandando recado, dizendo que não dava para ter esse choque, essa ameaça à democracia, esse avanço dos limites. O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Mas aquilo foi tão, mais um discurso, que logo depois o presidente Jair Bolsonaro fez um outro ataque ao ministro Luiz Barroso e ao Tribunal Superior Eleitoral. É uma resposta de um imbecil. Eu lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal.
Só um idiota para fazer isso aí. E quando a gente fala ataque, a gente não está falando que ele está dizendo assim, olha, a minha posição é essa, a posição dele é errada. Ele chama de imbecil, ele chama de idiota, ele ameaça não ter realizar as eleições no próximo ano. E o fato de Luiz Fux ter finalmente rompido o diálogo com o Bolsonaro também é um gesto importante, porque é o chefe de um outro poder recusando continuar conversando nesses termos com o presidente. E Dantas, como é que você explica essa passividade do Congresso Nacional? O Congresso Nacional que teve uma ampla renovação nessa legislatura, novas lideranças, mas se mostra incapaz de fazer uma oposição um pouquinho mais contundente ao presidente. Na verdade, Emanuel, se eu tivesse que representar isso em uma frase, eu não teria a menor sombra de dúvidas de que a frase seria: isso é prova cabal de que tudo tem um preço. Isso tem um preço. Então, quanto mais a gente percebe parcelas expressivas do Congresso inseridas dentro do Poder Executivo, coisa que desdiz, né? Coisa que contraria, o português correto é o contraria, a própria campanha eleitoral e o próprio discurso do presidente, que já está há muito tempo, sempre esteve, na verdade, no colo do Centrão, e nos últimos dias se declarou membro do Centrão, né, que cronologicamente ele inventou, que foi criado para apoiar o candidato Geraldo Alckmin em 2018, mas existe, todo mundo sabe, né, ninguém assaltou a história desse jeito. Desde os anos 80, surgiu ao longo do processo constituinte, dentro do governo de José Sarney. A gente precisa considerar, Emanuel, que o jogo é esse, infelizmente. E por isso que é tão importante a gente ver essas manifestações organizadas dentro da sociedade. Porque quando, digamos assim, o PIB se manifesta, o deputado federal e o senador vão colocar a mão na cabeça e dizer: pera um pouquinho, cara, esses caras tomaram uma atitude que a gente não tomou, que a gente não quis tomar, ou que a gente se organizou para não tomar, ou que nós não conseguimos nos organizar para tomar, por falta de acordos, de percepções, de consenso, ou porque o preço negociado estava sendo pago de alguma maneira, né? E agora o universo econômico tomou. Esse universo econômico impacta muito dentro do Congresso Nacional. Muito dentro do Congresso Nacional. Agora, que fique muito evidente para o nosso ouvinte, essa omissão do Congresso Nacional, ela não é de agora em relação a um presidente da República que vive de seus conflitos e paranoias de estimação. É do universo de Jair Bolsonaro, isso é histórico. O Bolsonaro pode passar para a história como tudo que as pessoas quiserem. A única coisa que a gente não vai poder dizer do Bolsonaro é que ele não foi autêntico e absolutamente sintonizado a tudo que ele sempre foi. O Congresso Nacional erra quando nunca puniu o Bolsonaro, deputado federal, pelos assombros e arrombos que, quixotescamente e de maneira absolutamente bizarra, promoveu contra a democracia ao longo de 30 anos dentro do Congresso. Então a gente cria uma situação, Emanuel, Marcelo, nossos ouvintes, em que o judiciário se manifesta inconstitucionalmente fora dos autos a todo o instante, sobretudo a Suprema Corte, por meio de alguns dos seus agentes, não todos. Militar tem opinião e dá palpite. Presidente da República ameaça a eleição e Poder Legislativo age vendendo o seu macropoder em troca de quireras, se distanciando da lógica democrática. Quando tudo está fora do lugar, ou a sociedade se organiza e tenta resolver, ou, na verdade, né, não entende nada e resolve escolher, né, o lado de estimação no conflito. Não tem lado de estimação, está tudo fora do lugar. Quero te ouvir depois, Dantas, se a eleição do ano que vem é um caminho para essa restituição. Mas antes queria ouvir do Marcelo. Marcelo, fechamos essa última semana passada, com uma derrota importante do Bolsonaro ali no próprio Congresso, né, com a rejeição da Comissão Especial ao projeto do voto impresso, né, que tem sido a principal bandeira aí do Bolsonaro, ainda que a gente saiba que essa bandeira é anacrônica e pode só estar a serviço da confusão, do ambiente bélico, tudo aquilo que a gente conhece da estratégia do Bolsonaro. Eu queria te ouvir, Marcelo, até onde vai essa novela? O presidente vai esticar essa corda até onde? Dá para entender como isso vai ser resolvido do voto impresso, Marcelo?
ele vai esticar mantendo esse discurso. Se não tiver a proposta aprovada, ele vai dizer, teve fraude porque não teve a proposta aprovada. Ele vai levar esse discurso porque faz parte do estilo dele para manter a militância dele aguerrida e acirrada. A militância que a gente fala, só que os mais radicais, não estamos falando de gente que defende coisas sérias, é gente que defende maluquice, que defende o caos mesmo no processo e que fica, volta e meia, a gente vê em manifestações públicas, defendendo até fechamento de Congresso, fechamento de Supremo, defendendo o golpe. Então é disso que se trata. Ele vai usar isso para manter essa temperatura cada vez mais elevada. E num Congresso, que como o Dantas lembrou bem, é um Congresso que está vendendo ali a mercadoria que ele tem. E nesse caso, ele está vendendo muito bem a mercadoria. Hoje, o Centrão é dono do Congresso e é dono do governo. Na verdade, com a entrada do Ciro Nogueira na Casa Civil, ficou escancarado de vez o que já vinha acontecendo ali silenciosamente, dentro do orçamento secreto, o tratoraço, aquelas emendas que ninguém sabe nem quem são os autores, mas que vai liberando fortunas para que esses políticos façam apresentem para as suas prefeituras, para as suas paróquias, um grande benefício que ele pega em troca votos. Então, está correndo solto hoje no Congresso o balcão de negócios. É isso que se trata e é por isso que o Congresso vira para o lado quando vê Bolsonaro gritando. Ele finge que não está acontecendo nada, porque a situação é muito proveitosa para esses parlamentares. Claro que tem um grupo de parlamentares que é contra isso e grita, esperneia, mas é minoria. Hoje o Centrão nunca teve tanta facilidade para conseguir os recursos que precisa, e eu tenho conversado com parlamentares que estão perplexos como está fácil de conseguir dinheiro para levar para os seus estados, e esse jeito de fazer política que Bolsonaro adotou é o melhor dos mundos para essa turma quer o dinheiro para se reeleger, quer o dinheiro para fazer política regional. Então, com o Congresso fazendo um toma lá da cá como jamais se fez, né, é um super toma lá da cá, eles dão para o presidente a blindagem política que ele precisa contra o impeachment, mas também não dão aquela certeza que vão estar ao lado do presidente o tempo inteiro. O que eles querem? Cozinhar o presidente o máximo possível para que essa situação dure pelo menos até as eleições. Dantas, voltando então àquilo que, em cima daquilo que você comentou, quando você pintou um cenário bastante complexo, né, para o nosso atual momento aqui no Brasil, bastante delicado, né, com cada uma das nossas instituições um pouco fora de sintonia, ou muito fora de sintonia. Em que medida, Dantas, o processo eleitoral e as eleições de 2022 podem significar uma restituição, né, digamos, de alguma normalidade democrática? Olha, Manuel, a gente precisa primeiro tentar separar aquilo que a gente gostaria que acontecesse daquilo que aparentemente vai acontecer. E esse acho que é um dos grandes desafios de uma análise desse tipo. Eu, particularmente, gostaria de ver uma eleição menos polarizada, mais concentrada na ideia de buscarmos uma alternativa de meio, como a gente costuma dizer, que a gente parasse de cruzar a bola da arquibancada e que essa bola, ao entrar no gol, fosse considerada como válida, né? Sem nem consultar o VAR e coisas desse tipo. Então, acho que o primeiro grande desafio é o que eu gostaria que acontecesse. Passa também por uma ressignificação da lógica política, mas não da política como as pessoas sonham, né? Precisamos de uma nova política. Não, precisamos de uma nova compreensão do cidadão em relação à política. A política que aí está, em certa medida, carrega consigo elementos suficientes para imaginarmos que a gente pode sonhar em ter uma democracia. Agora, se o cidadão não se ressignificar diante disso, a gente não vai caminhar de forma tão significativa assim. Claro que isso é utópico, claro que isso é de longo prazo, claro que isso é cultural, claro que isso nos traz uma série de elementos que pode desanimar alguns e fazer com que outros olhem de lado e digam, esse cara aí tá ficando maluco. É isso mesmo, eu tô ficando maluco de tanto esperar que a gente, de alguma maneira, tente traduzir, né, uma necessidade urgente de apreço e respeito pela política. Você já deve ter se deparado com uma frase, você, Marcelo, nosso ouvinte, enfim, uma frase ao estilo dinheiro não aceita desaforo. Isso é uma coisa que a gente ouve da nossa avó, né, quando a gente gasta errado, ou quando a gente perde dinheiro na feira, enfim, aquela coisa arada toda de criança, de moleque, enfim.
a política também não aceita desaforo. A democracia não aceita desaforo. E se nós tratamos a política e a democracia com descaso, o resultado único possível é uma ameaça severa a tudo isso. Aí vem o segundo ponto, quer dizer, o que eu espero da eleição do ano que vem? Ao que tudo indica, uma eleição muito sintonizada àquilo que nós estamos vivendo por enquanto nesse momento. Definitivamente, o que ele tem dito na intensidade que ele diz, como o Marcelo observou, é muito além do razoável e a gente não tem visto nenhuma medida histórica do Poder Legislativo em relação a isso. Marcelo, um pouco a gente já comentou, né, dessa omissão aqui do Congresso e agora o fato de estar o governo rendido aí ao Centrão, o Centrão está administrando o governo nesse momento, mas ainda assim queria te ouvir, mesmo com tantas evidências de crimes, a CPI da Covid escancarando tantas coisas e toda essa escalada do presidente Jair Bolsonaro, retórica e na prática também, por que em nenhum momento a chama do impeachment acendeu para valer, Marcelo? O que é? É uma questão também de liderança política, de ausência de liderança política, Marcelo? Eu acho que o Dantas meio começou a responder essa questão quando ele fala do tipo de congresso que nós temos, né? Quais foram os eleitos, que tipo de parlamentar a gente elegeu. E eu cubro o Congresso desde 1993, então tem 28 anos que eu cubro o Congresso. E tem uma máxima que a gente sempre repete lá, é que o próximo Congresso sempre será pior do que o que a gente tem hoje, que a gente vai sentir saudade do Congresso atual, porque o que vem por aí... Marcelo do céu! É sempre pior. Aquela máxima do Tiririca, que pior que está não fica, foi derrubada em 2018, porque o Congresso que foi eleito é um Congresso desastroso. Para qualquer lado que você olhe, ele é ruim, ele é fisiológico, ele é omisso, ele não dá... Você não vê discussões importantes de fundo, de coisas que possam significar um projeto para o Brasil, alguma coisa que coloque o Brasil em outro caminho, em outro patamar, alguma coisa que seja realmente sólida. Você não vê isso, porque esse Congresso ele tem grandes dificuldades de se organizar, porque é meio que cada um por si, e essa grande corporação que é o Centrão, que fica fazendo esses negócios que não tão muito pouco republicanos. Então, com esse Congresso, a gente tem dificuldade de esperar uma ação, como, por exemplo, uma abertura de um processo de impeachment, uma investigação mais séria. É uma grande surpresa a gente ter a CPI funcionando no Senado. E mesmo assim, só funciona por decisão do Judiciário. Porque o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele já tinha o pedido para a CPI ser aberta com as assinaturas necessárias e tinha sentado em cima do pedido. Então, ele só conseguiu instalar a CPI, que é um problema sério politicamente para Bolsonaro, porque ela está desnudando, tirando toda a espuma que tem, mas ela está realmente desnudando as negociações para lá de nebulosas em torno das compras ou tentativa de compra de vacinas, e está desgastando o presidente, expondo o que ele fez e o que ele não fez em relação ao combate à pandemia. Então não estamos falando de política, estamos falando de coisas que não é que você gosta ou não gosta do Bolsonaro, é o que o governo do Bolsonaro fez em relação à pandemia e o que ele não fez. Então isso a CPI está servindo para mostrar, e é um fato incomum nesse Congresso. A gente tem, para a gente recapitular, Rodrigo Maia foi o presidente da Câmara nos dois até o ano passado, e tive dezenas de pedidos para abrir o impeachment contra Bolsonaro. E em todos ele acabou não aceitando. E o que ele argumenta agora, que viu que o caso ficou mais grave, que o presidente passou ainda mais dos limites? Na época não teria apoio, o processo não ia prosperar e a gente acaba se desgastando e fortalecendo o Bolsonaro. Isso é uma visão. Por exemplo, Michel Temer passou por 2 processos de impeachment, 2 votações de processo de impeachment no curto período em que ele foi presidente, foi de 2016 até 2018, e ele conseguiu derrotar os processos, mas ele ficou tão fragilizado politicamente pelo desgaste que não teve a menor condição sequer de lançar candidatura à reeleição, e o candidato que ele apoiou, que era um bom candidato, Henrique Meirelles, não chegou a 2%. Mas não espere que esse Congresso tome uma atitude enquanto ele está se dando bem. Eu queria... Mas Emanuel, fala, Dantas. Só um comentário em relação a isso que o Marcelo colocou, que eu acho que é muito importante. Na última semana, uma das principais manchetes do Estadão foi
Bolsonaro paga como nenhum outro pagou e recebe menos do que todos os outros receberam. Verdade. É isso. Eu acho que essa manchete ela é absolutamente emblemática do preço que o Bolsonaro paga pelo descaso com a política. Eu vou perguntar aqui, se o Bolsonaro estivesse filiado a um partido político, tivesse um mínimo de apego a esse partido político e tivesse um mínimo de apego a um relacionamento mais amplo com a base, eu tenho a mais absoluta convicção que governar estaria mais barato. Aí as pessoas vão dizer, mais caro do que no governo anterior, que era corrupto. Não, tenho certeza que não foi. Não tenha esta certeza. Nada indica que hoje é mais barato governar do que em outrora. Muito pelo contrário. Basta gostar um pouco de olhar para a política, entender um pouco de política e não ter político de estimação alojado dentro do Palácio do Planalto, que vai ficar fácil perceber que hoje é muito mais caro do que ontem. E eu queria só acrescentar, Emanuel, que além de ser mais caro, é muito mais ineficiente, porque a quantidade de pessoas que hoje estão no governo em cargos estratégicos, de pessoas que não teriam condição de estar em lugar nenhum, só estão porque são de uma patota, que fazem parte de um grupo de amigos ou de bajuladores do presidente, eles estão transformando o governo numa coisa que já era pesada, já era difícil de administrar, em uma coisa completamente desastrosa. E eu vou falar só de um caso. Pega o Ministério da Saúde no tempo que o general Pazuello ocupou a cadeira de ministro, o desastre que foi. Por quê? Porque era só um compadrio, um colega de farda, uma pessoa que tinha uma fama de ser especialista em logística e que não sabia separar, diferenciar Amazonas de Amapá, que não sabia coisas básicas de logística que, assim, qualquer pessoa comum sabe. Então essa ineficiência também é uma marca desse governo Bolsonaro e nós vamos ver o buraco que a gente se meteu, seja em corrupção, seja em gastos completamente exagerados e seja em ineficiência. Quando esse governo acabar, algum tempo depois é que a gente vai começar a ter a noção de verdade do desastre que a gente enfrentou. Quero agradecer o cientista político Humberto Dantas, coordenador do blog e do podcast Legislativo, vale a pena procurar. Dantas, mais uma vez um papo sensacional, obrigado, viu, meu caro? Eu te agradeço, uma alegria enorme estar aqui com você, com o Marcelo e com os nossos ouvintes aqui. Obrigado, até a próxima. E agradeço também a Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão e colunista aqui da Rádio Eldorado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Emanuel, obrigado, Dantas, um abração para todo mundo. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 9 de agosto de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para suas mensagens é podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.